Olá, amigos. Que esse Deus que cremos que criou, ou é criador de todas as coisas, abençoe você e sua família, onde quer que esteja, e que lhe dê entendimento de suas palavras. Então, vejam bem, o tema que queremos compartilhar é exatamente sobre isso, o entendimento das palavras de nosso Deus. Então veja que tem pessoas no mundo que ficam questionando ou se perguntando entre elas próprias. Vejam bem, amigos, o que dizem nas redes sociais ou debates ou em suas reuniões e por aí vai. Então vejam, amigo, o que dizem. Se Deus é criador de todas as coisas, tanto no céu como também na terra, mas e Deus, quem criou Deus, se todas as coisas têm um princípio, dizem eles. Então, amigos e amigas, as pessoas dizem isso ou ficam questionando porque não buscam ou procuram conhecer Deus com todo o vosso coração, alma e espírito, porque o Senhor Deus dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento de todas as coisas. Isso está escrito em Provérbios capítulo 2, versículos 6 e 7. Agora vejam o que diz o versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, amigos e amigas, nosso Deus é eterno, e para nós conhecermos Deus e sua eternidade, temos que conhecer também os seus 7 espíritos poderosíssimos que formam o Deus único e verdadeiro, que sempre existiu. Veja, amigos, que Deus é eterno e tem sido o refúgio para aqueles que creem de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se tornassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, amigo, se você quiser conferir isso, está escrito em Salmos 90, versículo 2. Então, amigos e amigas, Deus sempre e eternamente existiu, com todos os seus espíritos, como está escrito em suas escrituras. Apocalipse capítulo 4, versículo 5, que diz: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, o qual é Jesus. Como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, amigos e amigas, sabemos através das Escrituras que Deus é para sempre, de eternidade a eternidade. Então, amigos, como podem as pessoas, sem conhecer as Escrituras, dizer que Deus foi criado por alguém? Então, amigos, vocês não acham ou compreendem que isso é uma blasfêmia contra Deus? Dê a sua opinião. Então, amigo, Deus é eterno, como citamos, mas também é espírito,
ou seja, ele é espírito, como está escrito em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, como citamos, e também em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, veja o que diz: E olhei, eis que estava no meio do trono, e dos 4 seres viventes, que são os querubins, e entre os anciões, de pé um cordeiro, ou seja, Jesus. Como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, também 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vejam, amigos, que não para por aí. Então são 7 Espíritos poderosíssimos. Mas, amigos, precisamos saber quem são estes 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, ou seja, ao mundo. E se você quer ser um filho de Deus, ou foi escolhido, ou chamado por Deus, você tem que saber quem são esses 7 Espíritos de nosso Deus. Então, amigo, vamos citar o Senhor Jesus como primeiro. Mas, veja bem, todos os Espíritos de Deus têm os mesmos estatutos, pois fazem parte de Deus, pois eles são Deus. Veja que o primeiro Espírito é Jesus, porque nas Escrituras foi testificado assim. Agora vejam, amigo, que há 700 a 800 anos antes de Cristo, o profeta Isaías profetizou amando de nosso Deus, ou seja, o nascimento do corpo físico de Jesus. E Deus ia fazer repousar o seu Espírito, ou seja, o Espírito Santo de Deus, e também o Espírito de sabedoria, e também o Espírito de inteligência, e o Espírito de conselho, e também o Espírito de fortaleza, e também o Espírito de conhecimento, e também o Espírito de temor do Senhor Deus. Então, amigos, todos esses 7 Espíritos estavam no Senhor Jesus. Ou seja, o próprio Deus estava no Senhor Jesus. Ou seja, no corpo físico de Jesus. Ou seja, como diz as Escrituras, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora, amigos, vejam o versículo 19 que diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, amigos e amigas, apreciam e gostam de ouvir e conferir a verdade de nosso Deus, que é Jesus Cristo, e é um dos 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, como citamos. Então, amigos, nosso Deus é eterno, e sua eternidade é para sempre, de eternidade a eternidade. Mas, amigos, esses que criticam, falam coisas absurdas,
coisas que não está escrita nas Escrituras, e ensina o povo, e convence o povo a coisas erradas, pagarão caro, pois seus lugares estão preparados na volta de Cristo. Então, amigos, vamos ficar por aqui. Em nome do Pai, e do Filho Jesus, e do Espírito Santo de Deus. Amém.